Sair sem medo de passar mal. Olá, hoje eu quero ajudar você que deixou de sair de casa, do seu quarto, por sentir medo de sair e vir a passar mal com uma nova crise de ansiedade, a vencer esse medo, tá certo? Então, esse vídeo é para você que deseja sair sem medo de passar mal. Eu sou Alessandra Prado e hoje eu vou falar sobre como você pode sair sem medo de passar mal, né? Como você pode sair de casa ou do seu quarto sem o medo de passar mal ou até mesmo de deixar se intimidar por esse medo que tenta até te paralisar, né? De você seguir adiante com a sua vida. Sabe, o medo, ele existe e ele age como se fosse uma voz te falando, olha, e se você sair, né? Você vai passar mal. Você vai passar por tudo aquilo que você passou na crise anterior. E é lógico que você não gosta de sentir os sintomas de uma crise de ansiedade, não é verdade? Ninguém gosta. Os sintomas, eles são tão fortes que muitas pessoas chegam a me relatar que parece que até vão morrer, porque o coração ele acelera tanto, né, os batimentos cardíacos ficam tão alterados que parece que até vai explodir o coração. E isso acaba também impedindo, né, ela de conseguir voltar, né, a fazer uma respiração tranquila, porque isso leva alguns minutos até que a pessoa consiga se recompor. E aqui eu preciso que você entenda que, para vencer esse medo de sair e de vir a passar mal, você precisa primeiro entender esses pontos que eu vou colocar aqui para você agora. O primeiro ponto, o medo, ele é uma resposta natural do nosso corpo. É natural que a gente sinta medo, né? Há situações que são percebidas como ameaçadoras. E isso acontece de uma forma tão natural, né? Acontece a todo momento, entende? E a ansiedade, ela por si só, ela já te deixa nesse sinal de alerta, né? Só que é um sinal de alerta constante. E quando você está passando por crises de ansiedade, isso, pensa comigo, essa sensação ela é intensificada 2, 3 vezes mais, gerando uma tensão muito maior, como se algo de muito ruim fosse acontecer naquele momento. Então, quando se está em plena crise de ansiedade, essa sensação, ela é meio que constante, não é assim? Foi assim com você também? Parece que se você sair, algo de mal vai acontecer. Só que isso não é verdade. É uma sensação que, se você parar para analisar, ela é irreal. Até mesmo porque não tem como você prever de que algo que ainda não aconteceu vai acontecer. Um exemplo disso é, não tem como você engessar a cabeça antes de quebrá-la. Não é verdade? Ninguém faz isso. E com essa sensação de medo é a mesma coisa. Então, o que que você precisa entender aqui? Que se você alimentar esse pensamento, ele fará você sentir-se mal realmente. Porque, na verdade, o que que aconteceu aqui? Você alimentou, né, que isso iria acontecer. Então, você deu força ao seu pensamento, que gerou sensações, emoções, até que chegasse a se concretizar aquilo que você pensou e você alimentou. Então, o que você precisa, na verdade, é usar nesse momento a sua inteligência, sabe? Para não permitir que a sua mente ela te autossabote com esses pensamentos negativos. Você entende? Então, por isso que você precisa aprender, né, a fortalecer e alimentar em você os pensamentos positivos. Isso com um desejo diário de você voltar a ser a mulher que você era antes das crises de ansiedade. E esse desejo, né, que você precisa ter, né, você precisa fortalecer e alimentar dentro de você. Com isso, ele vai enfraquecendo esses pensamentos negativos que você tinha até então. E só assim é que você irá conseguir sair sem medo de passar mal. Sabe por quê? Porque a partir daí
o medo, ele já não terá mais o poder de influenciar nas suas decisões. E um segundo ponto é fazer perguntas certas, como por exemplo, por que que eu estou com medo agora? Sabe? Procura perceber o que é que está levando você naquele momento a sentir medo. E se o que está acontecendo com você é real ou é imaginário. É muito importante que você pare um momento, sabe? Dê essa pausa tão necessária para você se entender e para você entender o que é que está acontecendo com você, para que você tenha essa clareza se aquele acontecimento ou aquela situação é real ou é imaginária. Então, nessa semana ainda, eu quero contar para você que eu atendi uma pessoa que me relatava justamente essa situação. E ela me dizia exatamente assim: todas as vezes que o meu marido ele me chama para sair, seja para ir ao mercado ou para ir em alguma festa, mesmo sentindo aquela insegurança, aquele medo, eu até me arrumo. Mas eu já me arrumo pensando assim: se eu for, eu acho que eu vou passar mal. Só que ela vai. Só que quando ela chega no meio do caminho, ela já começa a sentir que algo vai dar errado. E ela ainda diz para ela mesma, né? Eu vou passar mal. E eu vou passar muito mal. Só que aí ela entra em desespero, tendo que lutar contra os seus pensamentos. Só que ela diz assim: só que eles são mais fortes do que eu. E quando eu chego na festa, ou mesmo no mercado, não demora muito, eu preciso voltar para casa. E aí o meu marido vira uma fera, porque quando eu falo para ele, ele diz que isso é coisa da minha cabeça. E ele não entende. Eu digo para ele, eu explico para ele que isso é mais forte do que eu e que eu estou cansada de viver assim, porque eu já não sou mais como eu era antes. Eu não sei se é assim que acontece com você também. E, na verdade, muitas pessoas pensam dessa mesma maneira que o marido dela pensa, que é frescura, que passar pelas crises de ansiedade é frescura. Mas só quem passa por elas sabe o quanto é sofrido, o quanto é limitante passar pelas crises. Porque a crise ela impede você de sair e de se sentir normal como todos à sua volta. Não é verdade? E eu sei o quanto isso gera em você mais tristeza, decepção com você mesma, por se sentir incapaz, principalmente quando você tem que lidar com essas palavras, até mesmo porque você já não se vê mais como você era antes, né, de começar a ter as crises de ansiedade. Só que você sabe que o medo ele é algo natural em todo ser humano. Em alguns casos, ele pode até se tornar, né, excessivo, atrapalhar a sua vida. Isso porque até mesmo o medo, ele nunca vai aparecer sozinho, não é assim? Isso acontece com você? Sempre ele vem rodeado, né, de sintomas, né? O coração acelerado, a ânsia, a sudorese, a tontura e até em algumas vezes aquela sensação de que você não vai aguentar e você vai vir a desmaiar. Não é assim que acontece? Só que durante o atendimento, ela entendeu que se ela continuasse fazendo as mesmas coisas que ela fazia, não iria mudar em nada, porque os sintomas eles podem até diminuir, né? Só que o medo, ele permanecia dentro dela. Agora, se você parar, né, se ela parasse para analisar, se aquele sentimento lá no início, né, a hora que ela começou a sentir, né, a ao ouvir aquele pensamento, né, se ela parasse e analisasse, e assim também você parar e analisar se aquele sentimento, aquele pensamento, ele é real ou ele é imaginário, consequentemente, né, você já enfraquece o medo. Então,
olha o quanto é importante que você aprenda a dar essa pausa e começar a analisar, a verificar se aquele pensamento, se aquele sentimento seu, se ele é real ou se ele é imaginário. Então, por que que é bom, né? Eu digo, você gastar, né, um tempo procurando se entender, né? Se diante do medo que você está sentindo, né? Por que que é importante você se perguntar, você realizar as perguntas certas? Porque só você olhando para dentro de você e para o que está acontecendo de fato ali com os seus sentimentos e com os seus pensamentos e emoções, é que você vai aprender a lidar com o medo de maneira certa, sabe? Encarando-os de frente. E aí você pode até estar se perguntando, né? Mas como que é possível lidar de maneira certa? Eu digo assim que quando você aprende a conversar com os seus medos e listar até mesmo, sabe? Criar ali uma lista, porque muitas vezes você fala assim, eu tenho medo, mas você tem medo de quê? Então, cria uma lista, linke tudo ali naquela lista, porque só quando eu consigo olhar para aquela lista e enxergar os medos que eu tenho, é que eu consigo lidar com eles e com isso enfraquecê-los. E quando você tem essa atitude de olhar de frente os seus medos, você começa o processo reverso disso. Você começa a enfraquecer o medo gradativamente, sabe? Um pouco a cada dia. E isso vai ajudando você a reduzir os medos que são irreais. E quando você consegue reduzir os medos que são irreais, consequentemente, você reduz os sintomas que eles geram em você. Então, você vê a importância, né, que é você parar esse momento, né, você listar os seus medos, você analisar, né, perceber se os seus medos são reais, e com isso você perceber de que forma mais certa, mais positiva, você pode aprender a lidar com cada um deles. Então, o mais importante que eu quero que você entenda hoje, que enquanto você não chegar na raiz daquilo que está ocasionando em você o medo, eles vão estar aí, sempre presentes na sua mente e no seu coração, podendo evoluir, né, de intensidade por dias, por meses e até por anos. E é aí, minha amiga, que você se vê prisioneira dele, tendo que muitas vezes se depender de medicações para aliviar aquela dor que o medo gera em você. Então, olha que coisa que acontece com a nossa mente quando o medo nos domina, quando o medo nos paralisa. E as medicações, você sabe, elas aliviam a dor que o medo gera em você, mas ela não elimina a causa. E com isso você se torna difícil para você voltar a ser a mulher que você era antes, de ter começado a ter aí as crises de ansiedade. Então, o melhor remédio, e isso eu digo para você que você precisa guardar para você, que o melhor remédio para curar definitivamente as crises de ansiedade que geram esse medo paralisante é você chegar na raiz daquilo que ocasiona em você esse medo. E você pode até dizer, mas Alessandra, você diz que só quando eu chegar à raiz desse problema é que eu vou conseguir eliminar o medo que eu sinto hoje. O que eu quero dizer com isso é que existe uma causa, uma raiz que, por devido a uma situação vivenciada, gerou em você as primeiras crises. E essa causa, enquanto ela não for eliminada, cortada pela raiz, né? Porque eu digo assim, a sua crise ela tem uma causa. Então, quando você eliminar essa causa, você automaticamente você volta a ser a mulher que você era antes. E por que que eu digo isso? Porque eu também já passei por crises de ansiedade, eu também já estive aí, como você hoje se encontra, sabe? Vivendo dominada pelas crises, pelo medo, pela ansiedade constante que me impediam de sair,
que me impediam de viver, de voltar ao mercado de trabalho, porque o medo me dominava e me paralisava. E naquele momento, a sensação que eu tinha é que eu estava paralisada, eu havia me perdido de mim mesma. E foi uma decisão que me levou a me reconectar comigo mesma, sabe? E eu precisava chegar na raiz daquilo que estava ocasionando em mim as crises de ansiedade, para que eu pudesse voltar a ser como eu era antes. E hoje, após 11 anos, eu posso dizer para você, com toda tranquilidade, com toda integridade, que hoje a ansiedade, né, não gera mais na minha vida as crises que geravam, porque elas não têm mais a força que ela tinha e exercia sobre mim. Mas eu posso dizer para você que o medo e a ansiedade hoje servem para mim como aliados, como uma forma de eu enxergar se aquilo que eu preciso fazer, eu preciso me preparar, né? O que eu preciso fazer para realizar, sem medo, sem insegurança. Então, hoje eu posso dizer para você que, para mim, hoje eles são meus aliados. Agora, você pode até perguntar: quanto tempo eu levei para alcançar essa liberdade novamente? Então, aqui eu quero entregar para você dois fatores que foram muito importantes para que eu enxergasse e para que eu pudesse medir o tempo que eu levei para chegar nesse resultado. O primeiro redutor do tempo é você entender que, se você continuar fazendo as mesmas coisas, é praticamente impossível você mensurar quanto tempo demora. Porque quanto tempo você está tentando sair das crises e você não conseguiu até hoje? E o contrário é você chegar à raiz das crises de ansiedade, né? E quando isso acontece, é na hora. Quando você chega na raiz das crises de ansiedade, aquilo que gera em você esse medo que te paralisa, você elimina definitivamente as crises e você volta a fazer tudo o que você fazia antes de ter as crises de ansiedade. Então, olha que importante você entender e você guardar isso na sua mente e no seu coração. O tempo, ele pode ser 1 minuto, ele pode ser 1 dia, ele pode ser 15 dias, pode ser 1 mês. E só vai depender desse segundo fator, que é o desejo. Quanto mais você desejar voltar a ser a mulher que você era antes das crises de ansiedade, mais rápido será a sua transformação. Mais rápido será a sua volta ao mercado de trabalho. Mais rápido será a sua volta à felicidade, a ter alegria, a ter qualidade de vida. Imagina você hoje ter tudo isso de volta ao seu lugar. Então eu te pergunto, quanto tempo mais você vai levar para ser a mulher que você era antes das crises de ansiedade? Por que você quer voltar a ser a mulher que você era antes? Se você alimentar isso e buscar definitivamente é, eliminar pela raiz e não simplesmente os sintomas, você conseguirá, né, num curto espaço de tempo, ser a mulher que você era antes de ter as crises de ansiedade.